Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, de verdade, virar o jogo não só da economia global, mas da própria internet como a gente conhece. É a busca por uma resposta para uma pergunta de US$ 1 trilhão. Num mundo onde a IA gera abundância, como a gente faz para que todo mundo saia ganhando? Vamos descobrir? Essa frase do empreendedor Bill Gross resume bem a escala do que a gente está falando. A metáfora aqui é que a IA é tipo uma alavanca de Arquimedes, uma força tão, mas tão poderosa que consegue mover toda a economia global de US$ 100 trilhões. Parem para pensar. Melhorar a eficiência do mundo em só alguns pontinhos percentuais já libera trilhões de dólares em valor. É muita coisa. E aqui é que está o grande paradoxo. A mesma tecnologia que promete criar um valor que a gente nunca viu, também ameaça quebrar os sistemas econômicos que sustentam a nossa sociedade. Quer dizer, se as máquinas fazem o trabalho e a IA gera o conhecimento, como as pessoas vão ganhar dinheiro para participar dessa nova economia? Complica, né? É exatamente por isso que os visionários da indústria estão mudando o foco. A pergunta não é mais só o que a IA pode criar, mas sim como todos nós podemos participar dessa criação. A conversa deixou de ser só sobre inovação tecnológica e passou a ser sobre como construir uma nova infraestrutura econômica. Para a gente entender a dimensão disso, vamos focar nesse número, US$ 100 trilhões. Essa é a escala da economia mundial que a IA está prestes a transformar. Ganhos de eficiência que pareciam coisa de ficção científica, agora estão se tornando realidade. É uma promessa de um salto gigantesco em produtividade e em riqueza. Tá, mas de onde vem tanto valor assim? Bom, tem um jeito bem prático de entender isso, que é o conceito de fazer, curar e compartilhar. Ele basicamente divide o potencial da IA em três grandes áreas que estão prontas para serem totalmente revolucionadas. Os pilares fazer e curar já são de cair o queixo. Em fazer, empresas como a 1x Technologies estão criando robôs que transformam o trabalho braçal num problema de software, que pode ser escalado. Já em curar, a IA está acelerando a descoberta de remédios e permitindo cirurgias com uma precisão sobre-humana. Juntos, eles criam um valor absurdo, mas também levantam aquela questão crucial. Se as máquinas fazem o trabalho, o que acontece com os trabalhadores? E agora a gente chega no ponto nevrálgico da coisa. Essa capacidade incrível da IA de juntar e processar a informação acabou expondo uma falha gigantesca na arquitetura da internet. Uma falha que, olha, ameaça todo o ecossistema digital. O que estou chamando de pecado original da internet foi ela ter sido criada sem uma camada nativa para pagamentos e para dar crédito a quem cria. Isso levou a gente para um modelo de negócio baseado em anúncio, sabe? Onde o criador de conteúdo é pago com tráfego e não com dinheiro de verdade. A IA generativa simplesmente quebra esse acordo, porque ela te dá a resposta direto, sem precisar clicar no link do site original. Essa analogia do Bill Gross é brutão de tão precisa. Os modelos de linguagem de hoje são treinados com basicamente todo o conhecimento da humanidade. Livros, artigos, arte, código, tudo isso sem pedir permissão e sem pagar um centavo. É uma extração de valor numa escala que a gente nunca viu na história. E isso leva a uma ameaça existencial para a própria IA. Pensa bem, se os criadores de conteúdo não recebem por isso, o fluxo de dados de alta qualidade que alimenta os modelos de IA pode simplesmente secar. O nome disso é colapso do modelo. Sem dados novos, a IA para de evoluir. Fim de jogo. E isso nos leva a um problema bem prático. Conforme trilhões de agentes de IA autônomos começarem a operar na internet, surge uma lacuna de responsabilidade gigantesca. Se um agente desses causa um dano, sei lá, um prejuízo financeiro, de quem é a culpa? Do programador? Da empresa de nuvem? Do usuário? Sem uma regra clara, o risco é enorme. Ok, o problema está bem definido, agora vamos para a parte boa. O pilar compartilhar e as soluções que estão sendo propostas para consertar essa crise de atribuição e de responsabilidade. Duas abordagens principais estão surgindo. De um lado, uma solução mais corporativa, como a ProRata.ai, que basicamente paga royalties para grandes empresas de mídia. Do outro, uma visão, muito mais radical. O projeto IA.xyz. É uma camada soberana pensada para pagar um dividendo para toda a humanidade pela nossa herança coletiva de conhecimento. A diferença aqui é fundamental. Essa tabela ajuda a gente a ver as diferenças. Soluções que já existem, tipo Domínio.ai e Jangila, já mostram o potencial disso. As vendas desse domínio estão financiando uma parte enorme do PIB do país. Agora imagina levar isso para uma escala global.
O modelo proposto para o ponto IA é pensado para uma governança com vários setores, com uma regra de reinvestir 90% de tudo para benefício público, focado em equidade de idiomas e inclusão global. Então vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa visão super ambiciosa do projeto IA.xyz e entender como ele se propõe a criar esse tal dividendo para a humanidade. A base do projeto é cultural e linguística. IA não é uma sigla qualquer em inglês. É o termo para inteligência artificial em espanhol, português, francês e outras línguas românicas. Ou seja, representa uma comunidade global gigantesca que muitas vezes é deixada de lado pelo Vale do Silício. A escala aqui é absurda, 1,2 bilhão de pessoas. Essa comunidade linguística forma uma espécie de fosso cultural, uma base de defesa para construir uma infraestrutura de IA que não seja focada só no inglês, garantindo que a tecnologia sirva a uma fatia muito maior do planeta. Certo, mas como isso funcionaria na prática? A mecânica é como um pedágio digital global. A ideia é que todo agente de IA autônomo precise de uma identidade verificável para poder operar com segurança na internet, tipo um passaporte digital. E esse passaporte seria um domínio.ia. Se um agente se tornar malicioso, o passaporte dele pode ser cancelado, tipo uma carteira de motorista, e ele não consegue mais fazer transações na internet. As taxas de licença desses passaportes gerariam a receita para o dividendo. E aqui está a parte talvez mais revolucionária. O modelo financeiro é fundamentalmente diferente. Ele não é extrativista. O estatuto do projeto obriga, por lei, o reinvestimento de 90% dos lucros em projetos de renda básica universal e inclusão digital. É uma mudança radical que coloca o benefício público acima do lucro dos acionistas. A beleza técnica da solução é que ela funciona como uma ponte entre a internet de hoje, a Web 2, e o futuro descentralizado da Web 3. Um domínio.ia é um endereço de site normal, mas, ao mesmo tempo, é uma identidade digital que pode ser verificada por um agente de IA. É a peça que faltava para fechar aquela lacuna de responsabilidade que a gente falou, dando para cada agente uma identidade clara. Então, o ponto principal é este. A missão do ponto BIA não é ser só mais um domínio da internet para a galera especular. O objetivo é construir uma infraestrutura pública essencial, como se fossem os trilhos, por onde uma economia de IA mais justa e mais segura pode finalmente começar a rodar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A revolução da IA foi construída em cima de um recurso que é de todo mundo, a nossa linguagem. O conhecimento coletivo da humanidade que foi compartilhado por décadas na internet. Se esse recurso coletivo agora está gerando um valor de trilhões de dólares, a pergunta fundamental que fica é: quem tem o direito de colher esses frutos?